Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe, né? Sejam bem-vindos aqui no nosso meio, que Deus possa te iluminar nesta madrugada, te trazer saúde, né, irmãos, né? Eu oro sempre, né, irmãos, porque eu não aceito uma igreja doente, né? Porque Deus é o Deus da cura, o Deus da providência, né, irmãos? Às vezes a doença está na alma e reflete no físico da pessoa, né? Mas Deus é Deus de cura, irmãos, né? A Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade também te libertará. A verdade que a palavra de Deus, ela vai te libertar da falta de perdão, né, irmãos? Que causa muitos danos também na saúde das pessoas, né? Opressão, né? Angústia, tristeza, derrota, né? O Senhor, Ele vai nos abençoar, né? Então, assim, que você conheça, tenha contato com a palavra de Deus, né, irmãos? Irmãos, ontem nós estamos fazendo uma campanha da família, né? E eu comentei essa palavra também, mas ela é tão tremenda também que, para alertar você, né? Talvez você esteja passando por isso, né? Ruth, capítulo 1, diz assim, olha, eu vou ler alguns versículos, né? E Deus vai dar a direção para nós. E diz assim, olha, Ruth e Noemi, né? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque. E a sua mulher Noemi. E os filhos chamavam Malom e Quilom. Eufrates de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Irmãos, dá uma paradinha aqui, né? Belém significa a casa do pão, né, irmãos? A casa da providência, a casa do pão, né? E em Belém estava passando uma crise, né, irmãos? Estava passando um momento difícil, né? Como aqui no Brasil agora, no mundo inteiro está passando um momento muito difícil, né, irmãos, né? Aí a gasolina subindo toda hora, os produtos subindo, né? A porta de Deus está se estreitando, né, irmãos, né? A porta de Deus está se estreitando, né? Então, irmãos, o que aconteceu? Em Belém também, naquela época, estava passando um momento difícil, né? Naquela região, naquele lugar. E Elimeleque, irmãos, ele toma uma decisão com a família sem consultar ao Senhor. Isso é terrível e perigoso, irmãos, né? E ele pega a família, né? Ele não ora, a Bíblia fala que não está registrado que ele ora, que ele busca Deus, né? Porque no decorrer do assunto nós vamos ver o que acontece quando uma família toma uma decisão sem orar a Deus, né, irmãos? Sem buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que eles conheciam a Deus, né? Eles estavam na casa do pão, né, irmãos? Eles estavam sendo alimentados com a palavra de Deus. Mas ele toma ali uma decisão, irmãos, que ele não consulta o Senhor, né? E a Bíblia diz que logo que ele chega em Moabe, Elimeleque, ele morre, né? Aí Noemi, ela fica viúva. E depois de um tempo, depois de 10 anos ali, irmãos, morre os filhos, né? Quilom, né? Quilion e Malom, né? E eles morrem ali também. E aí Noemi fica viúva e fica sem os filhos, né, irmãos? Ela perde tudo que ela tinha ali em Moabe, né? Então, a palavra de Deus diz assim, olha aqui que diz aqui, ó. E depois de um tempo, irmãos, o que acontece, né? Noemi, ela vê todo o sofrimento que ela passa ali por uma decisão errada do marido, né? Aí, pela viuvez dela, pela morte dos filhos, que também eram provedores ali, né, irmão? Já não tinha mais a provisão. Não tinha mais uma família, ela tinha perdido a família dela. E ela tinha perdido os bens também, né? Porque começou uma escassez muito grande na vida dela ali.
uma dificuldade muito grande, irmãos, né? E aí no versículo 6 diz assim, irmãos, ó: então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Aleluia. Aí ela ouve, irmãos, em Moabe, que Deus estava abençoando a casa do pão. Deus estava abençoando Belém, né? E ela se levanta e sente de voltar para lá. Aleluia, né? Da onde eles não deviam ter saído, né, irmãos, né? Da onde eles não deviam ter saído. Então, irmãos, né? Que você, irmãos, antes de você tomar qualquer decisão, que você venha orar, né? Que você não ponha a tua família em risco, mas que você venha orar e buscar a direção de Deus. E espera o ok de Deus, irmãos. Se for sim, amém, obedeça. Se for não, também obedeça, né? Porque, olha o que diz aqui, irmãos, né? Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, a terra do pão, né, irmãos, né? Aonde tinha fartura, onde tinha o alimento, aonde Deus estava abençoando ali, né? Louvado seja Deus. Versículo 8. Disse Noemi às suas noras: ide voltar cada uma para a casa da sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vos fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa de outro marido. Então elas beijou e se levantaram a voz e choraram. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse: voltai, filhas minhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por marido? Aí vai, né, irmãos, né? E aí, o que eu quero despertar nos irmãos? Talvez muitas famílias que vão me ouvir agora nesta madrugada estão passando por isso, né? E se você não vigiar, irmão, se você não orar, você vai passar por isso, né? Essa palavra é para mim também. Aqui, ó, depois do versículo 15, irmãos, né? Diz assim, né? Eu vou ler aqui, ó. Do versículo 18 em diante, né? Diz assim, ó: vendo Noemi que todo estava resolvido aí, né? Ruth, né? Resolve ir com Noemi, né, irmãos? Ruth, ela se converte ali, né? Ela se converte a Deus, né? E ela falou assim: Noemi, eu vou voltar com você para a casa do pão, né? Ruth era moabita, né, irmãos, né? Da tribo dos moabitas, né? E ela servia outros deuses. Mas ela toma uma decisão de servir ao Deus vivo, né, irmãos, né? E ali muda toda a história de Ruth. Deus envia o provedor, né? Envia Boaz, né, irmãos, né? O salvador de Ruth, né? Boaz representa Deus na nossa vida, o salvador da nossa vida, né? Enquanto elas estavam longe ali da presença de Deus, sem a direção de Deus em Moabe, né? Elas começaram a passar uma grande dificuldade, né? E Ruth se converte naquele momento e volta com Noemi para a casa do pão, né, irmãos, né? Para Belém, aleluia, né? Glória a Deus por isso. E ali muda toda a história delas, né, irmãos? Porque Deus trouxe a provisão, né? Mas eu quero compartilhar aqui, diz assim, olha, versículo, né? 18. Vendo Noemi que de todos estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem, até que chegaram a Belém, aleluia. Chegaram na casa do pão, né, irmãos? Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti. Irmãos,
deixa eu ler o versículo, né? Versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Porque me chamareis Noemi, né? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe. Com ela Rute, sua nora e Moabita, chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Aleluia. Estava tendo fartura lá na casa do pão de novo, né, irmãos? Era um momento difícil, né, como nós estamos passando. Então não saia do seu lugar, irmãos, porque aonde você for, vai ter escassez, vai ter problema. No Brasil inteiro está tendo o aumento do combustível, vai aumentar todas as coisas. Em toda quanto é cidade vai aumentar. Não adianta você sair de Santa Ernestina, não adianta você sair de Matão, não adianta você sair. Você vai encontrar problema em qualquer lugar. Ainda mais, irmão, se você sair sem a direção de Deus, né? Então, o problema vai te acompanhar, irmãos. Aqui, quando Elimeleque, né, ele saiu ali da casa do pão, irmãos, de Belém, né? Ele achou que em Moabe ele ia encontrar sustento. Ele encontrou a destruição da vida dele em Moabe, né? E ele pôs a família dele a perder tudo que eles tinham. Aqui, irmãos, ela reconhece que o quê? Talvez você está passando por isso. Você tomou uma decisão errada, você perdeu tudo que você tinha, né? E aqui, Noemi, o que ela faz? Ela volta para lá, ela começa a ouvir que Deus está abençoando aquele lugar. Aí ela volta para a casa do pão, irmãos. Mas só que ela volta e tem que começar tudo de novo, porque ela reconhece que ela falou assim, olha, cheia eu parti. Ela estava com a família, né, irmãos? Ela estava com as mãos cheias quando ela partiu da casa do pão. E, irmãos, é perigoso a gente ver isso, a gente atende muitas pessoas todos os dias, né? E as pessoas se confiam muito em si mesmas, né? Acham que não vai acontecer nada. Se ela toma uma direção dela mesma, né? Ela confia nela mesma, está tudo bem, está tudo prosperando, né? E ela acha que não vai acontecer nada, né? E aqui Elimeleque, ele põe a família dele a perder tudo, né, irmãos? Né? Ela fala assim, olha, eu saí com as mãos cheias, porém vazia o Senhor me fez voltar. Ela voltou com as mãos vazias, ela perdeu tudo. Ela teve que começar tudo de novo na casa do pão, né? Ela estava na fila aqui da providência, do milagre, né, irmãos, né? Mas de repente ela volta a ser a última da fila, né? Volta a ser a última da fila, por quê? Porque o marido dela tomou uma decisão sem a direção de Deus, né? Então, quando ou você depende de Deus, irmãos, ou você não depende, né? Ou você serve a Deus de verdade, busca a direção de Deus, né? É algo assim que gravíssimo, né, irmãos? Quando nós confiamos em nós mesmos, no nosso potencial, que nós estamos empregados, que nós estamos trabalhando, que nós temos um carro, uma casa boa, achamos que esse conforto nós não vamos perder nunca esse conforto, né? Que mesmo sem a direção de Deus, nada vai nos acontecer, né? E aqui acontece com Noemi, né, irmãos? Acontece com muitas famílias. Talvez você perdeu tudo, né? Porque você saiu da casa do pão, da casa da providência e foi se aventurar em outro lugar, né, irmãos? Né? Sem a direção de Deus, né? Você perdeu a tua casa, você perdeu a tua família, né? E perdeu o teu emprego, perdeu tudo, né, irmãos? Perdeu a dignidade. Agora, Deus talvez já está tocando no teu coração, já tocou no teu coração para você voltar, né? E para que você não saia da onde Deus te colocou, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a partir da hora que você sair da onde Deus te colocou, sem a direção de Deus, você põe a tua vida em risco, você põe a tua família em risco. E aqui Elimeleque, a primeira pessoa que morreu foi Elimeleque, né? Então, irmãos, ele estava sem a direção de Deus, ele não orou para que a família dele tomasse o rumo certo, né? E eles perderam tudo. E Noemi fica amarga, né? Quando ela volta com o coração amargo. Por quê, irmãos? Porque o Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. Aleluia. Por que afligiu, irmãos? Por que Deus permitiu a aflição? Porque Deus não tinha falado para eles saírem dali, da casa do pão.
Deus não tinha dado a ordem, porque quando Deus ele mostra, irmãos, a direção para nós e a gente obedece, Ele garante a providência onde nós formos. Quando Deus falou, Elias, vai lá no rio de Queriate ou Querite, né? E fica ali porque Acabe está tentando te matar, né? Fica ali. Deus enviou o corvo com a provisão de manhã, irmãos, trazendo carne e pão para o profeta, né? Não tinha ninguém para ajudar o profeta ali. Só tinha Deus, né, irmãos? Né? Louvado seja. Era o que Elias precisava, né? E ele obedece. Deus manda carne e pão de manhã e Deus manda carne e pão à tarde. Deus não desamparou o profeta Elias ali naquele deserto, irmãos. Estava tendo uma seca muito grande naquele lugar pela palavra do profeta, pela oração do profeta ali. Houve 3 anos e meio de seca. Esses dias eu comentei ainda. Irmãos, ficamos quase 5 meses sem chuva, quase 6 meses. Olha a destruição que veio sobre o Brasil, né? Em outros países, a seca, as queimadas, né, irmãos? Né? Já estava diminuindo muito a nossa água, a escassez de água em muitos lugares, né? Muitos animais morrendo, muitas plantações sendo queimadas, né, irmãos? Né? Muito desemprego por causa da seca também, as coisas subindo por causa da... Imagine 3 anos e meio sem água, sem chover, né? Mas Deus garante a vitória. Elias, ele representa a igreja. Quando a igreja está na direção de Deus, irmãos, Deus garante a provisão aonde quer que nós estivermos. Quando nós obedecemos, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus garante. Mas quando nós saímos, irmãos, debaixo da direção de Deus e tomamos decisões sem consultar o Senhor, né? Aí Deus tira a mão, né, irmãos? Deus não tem compromisso conosco. Deus não tem compromisso de trazer a provisão. Deus não tem compromisso de guardar a nossa vida. E aqui, irmãos, olha quantas pessoas, né? Quantas pessoas perdem tudo em questão de pouco tempo, irmãos, né? Ela levou uma vida inteira para conquistar, mas quando ela toma uma decisão errada, essa decisão pode ter consequência para o resto da vida. Né? Uma consequência boa, uma consequência ruim. Quando Ruth, ela decide, né, irmãos, entregar a vida dela para Deus, ali o Deus verdadeiro, né? Não os deuses que os moabitas estavam servindo ali, mas quando ela decide entregar a vida dela para Deus, Deus envia providência para cuidar de Ruth e de Noemi, né? Deus envia Boaz, né, irmãos, o Salvador, né? Deus envia ali a provisão, né? Deus garante a provisão. Quando elas voltaram, Deus trouxe a provisão. Quando elas voltaram aonde Deus queria que elas estivessem, irmãos, Deus traz a provisão. Quando elas obedecem e voltam para Belém, para a casa do pão, Deus traz a provisão. Né? Ó, aqui no capítulo 2 diz que Ruth se encontra com Boaz, aleluia. Ruth se encontra com Deus, né? Com o Salvador, né, irmãos? Com a providência, com aquele que seria o marido dela, o provedor, né? E através desse casamento, irmãos, o que acontece, né? A Bíblia diz que ela foi o que, irmãos? Olha que tremendo, né? Ó, aleluia, né? Glória a Deus, ó. Aleluia, né? Aí, ó, as mulheres que moravam ali disseram a Noemi, nasceu um filho, eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, né? E Jessé é o pai de Davi, né, irmãos, né? Ela foi vó de Davi, um dos maiores reis que teve sobre a terra, né, irmãos, né? É um levita, um pastor, né, abençoado, que cuidava de ovelhas, e Deus levantou ele como um grande rei de Jerusalém, né, irmãos, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que acontece, né? Mas Noemi foi afligida grandemente. E ela falou assim, olha, o Senhor testificou contra mim, Deus vai testificar contra você, irmãos, que as portas estão todas fechadas. Você que está me ouvindo essa palavra, você que vai ouvir, né? Talvez você está se identificando, né, com isso. Olha, minha vida, eu tomei uma decisão errada. Então, seja humilde, volte atrás da decisão
Noemi, ela voltou atrás, né, irmãos? Ela viu que ela tinha que voltar para a casa do pão. Você tem que voltar para a casa do pão, onde você tinha fartura, onde você era bem cuidado, onde, né, irmãos, né? Onde Deus estava com a mão sobre a tua família, abençoando você, a tua casa e a tua família. Volta para onde, aonde Deus não mandou você sair, irmãos. Volta para lá e não saia, irmãos, da onde Deus não falou para você sair. Não saia, porque, irmãos, Elimeleque, ele confiou muito em si mesmo, né? E ele pôs a vida dele a perder, ele pôs a família dele a perder tudo ali. Então que você tome cuidado, irmãos, com o passo que você vai dar a partir de hoje, ou com o passo que você já deu, né? Tem como você restaurar. Só que Noemi voltou lá, irmãos, em Belém, né, na casa do pão, mas ela sabia que ela ia ter que começar tudo de novo, porque ela falou assim, olha, cheia eu parti com as mãos cheias. Eu tava com meu marido, eu estava com os meus filhos, eu tinha dentro da minha casa, estava passando um momento difícil, mas eu tinha dentro da minha casa, né? E ela volta de mãos vazias, ela perde tudo, ela perde marido, ela perde filhos, né, irmãos, né? Então, irmãos, né? Você que perdeu tudo, né? Seja humilde, volte para onde Deus não falou, irmãos, de você sair, né? Volte, seja humilde, reconheça o teu erro, né? Volte para a casa do pão, volte, né? Porque Deus não é Deus de confusão, irmãos. Eu fico indignada quando as pessoas falam assim, pastora, Deus falou, né? Deus fala, irmãos, Deus fala a todo momento, né? Quando Deus falou com Adão e Eva, ele falou assim, olha, vocês não comam daquela, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, daquela árvore ali vocês não comem. Aí Eva vai e desobedece, né, irmãos? Ela cai e derruba o marido dela também, né? E aí o que acontece, irmãos? Só que Satanás veio em seguida e pregou para eles também. Só que eles não guardaram a primeira voz, né, irmãos? Ela ficou com a segunda voz. Ela ficou com a voz que o diabo falou com ela, né? Como que uma pessoa que está prosperando, irmãos, num lugar, né? Está dando tudo certo, né, irmãos, né? Deus pode mudar os planos? Pode. Mas quando Deus fala, né, irmãos, né? E aí, irmãos, o que acontece? Está dando tudo certo naquele lugar. Está prosperando, está conquistando. Estava na casa do pão, né? Na casa da providência. E aí as pessoas vêm falar, pastor, né? Mas, irmão, como que Deus é Deus de confusão? Deus é Deus de confusão, irmãos. Como é que Deus está... Você está criando raiz ali, você tem que criar raiz. Desculpa, irmãos. Deus fala que nós temos que criar raiz, a árvore para dar fruto, ela tem que criar raiz. Como é que Deus vai te arrancar dali, irmãos? Onde tem a provisão, como que Deus... Fala para mim, irmãos, Deus não é Deus de confusão. Aí vem a segunda voz, confunde a mente da pessoa, né? Mas aí a nossa posição, o que é, irmãos? É aconselhar e orar, né? A gente não pode intervir na decisão da pessoa, né? Ela vai ter a consequência dela, se ela não ouvir Deus, né? Aqui Elimeleque, ele não consultou o Senhor, irmãos, né? E ele teve uma consequência drástica, né? Terrível na vida dele e na família dele. Ele deixou um legado terrível, né, irmãos? De destruição ali, né? E amargura no coração de Noemi, né? Então, irmãos, o que acontece? Deus não é Deus de confusão, né? Fica com a primeira voz, que é Deus falando, irmãos, com você, para não sair do lugar sem a direção de Deus, né? E se você saiu sem a direção, porque foi sem a direção de Deus, irmãos, né? Foi sem a direção de Deus que Elimeleque saiu. Ele perdeu tudo. Mas o que, irmãos? Antes que você morra sem salvação, porque você está em desobediência, né? Se você não ouviu, se você não buscou a direção de Deus, você está na desobediência, né, irmãos? Né? Seja humilde. Noemi, ela voltou, ela ouviu falar de Deus. Ela ouviu falar que Deus estava abençoando a casa do pão. E ela volta para lá, né, irmãos? Né?
Então, louvado seja Deus, ela ficou com a primeira voz, irmãos. Ela ficou com a primeira voz, ela voltou. Ela teve que começar tudo de novo. E Deus ali levanta Ruth para abençoar também, né? Levanta Boaz, o Salvador, né? E levanta Ruth para abençoar Noemi, aleluia. Deus não deixou elas desamparadas, né, irmãos, né? Por elas voltarem, né? Teve que começar tudo de novo, aleluia. Mas Deus restaurou a vida delas, né? Que você que está me ouvindo nesta madrugada, né? Que você possa ser restaurado pelo Senhor. Que você ouça a voz de Deus e volte para a casa do pão. Volte para a tua família, volte para a tua casa, porque lá a mão de Deus está estendida, né? Lá tem a provisão, né? Que você possa escutar Deus nesta madrugada. E você que está prestes a tomar uma decisão, irmãos, ore a Deus primeiro. Porque talvez você acha que vai ser bom, né? Confiando muito em si mesmo, né? Quando as pessoas chegam em mim e falam, pastor, eu vou mudar. Eu falo, irmãos, eu estremeço, porque toda mudança de casa ainda nem entendo, mas quando você muda de cidade, muda de estado, muda de igreja, né? Irmãos, mexe com toda a tua estrutura, não só financeira, mas espiritual, física, material, até você adaptar em outro lugar, né? Vai demorar, irmãos, vai demorar, né? Demora de 6 meses ou mais, e se você não tiver estrutura psicológica, você põe tudo a perder. Por quê, irmãos? Mexe com o teu casamento, mexe com o ritmo dos teus filhos, mexe com tudo, mexe com a tua vida financeira, e se não tiver dinheiro, né? Tem um ditado, né, irmãos, que a gente brinca muito com isso, fala assim, olha, diz que o dinheiro é coisa do diabo, mas quer ver o diabo é ficar sem ele, irmãos. O dinheiro é uma benção, ele é ruim quando nós não sabemos usar, né? Quando nós somos gananciosos, queremos, né? Mas o dinheiro é uma benção, né? Mas quer ver o diabo é ficar sem ele. Você vai descontar na mulher, vai descontar nos filhos, no marido, né, irmãos, né? Quer ver o diabo você ficar sem ele. Você não consegue dormir pensando nos compromissos que você tem que honrar, né, irmão? Você fica bravo, você fica irado, né? Você briga com todo mundo porque você não tem dinheiro, né? Então, irmãos, né? Que você possa o quê? Olha, o Senhor testificou contra mim. E o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Misericórdia, né? Mas depois no capítulo 2, irmãos, né? Ela encontra com Boaz. Ruth encontra com Boaz. Aleluia, né? Eles tiveram a provisão. Deus estendeu as mãos sobre elas, por elas terem voltado obedecido, né, irmãos, né? Louvado seja Deus. E aí vem toda a vitória, né? Ruth se casa com Boaz, né, irmãos, né? E elas são amparadas pelo Senhor ali. Aleluia, né? Então, né, irmãos, né? Nós estávamos falando de Ana, né? Ana é o contrário, né, irmãos, né? A família de Ana estava orando, era uma família que buscava a direção de Deus todo momento, né? Ana e Eucana, eles, até na madrugada, né, irmãos, olha, o Senhor aqui, né, irmãos, né, ó, versículo 17, diz assim, olha, capítulo 1, né, 1 Samuel, e ela perseverou, Ana perseverou, né, irmãos, o tema da campanha que nós estamos fazendo, né, por este filho orava eu, né, aleluia, e o Senhor concedeu, este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, aleluia. Ana estava orando, né, irmãos, estava perseverando, buscando a direção de Deus para ela e para a casa dela. Em qual tipo de família você pertence, irmão? Aquela que não ora, toma decisões erradas sem a direção de Deus? Ou aquela família que busca a direção de Deus e persevera? E Ana aqui, irmãos, ela perseverou, ela buscou, né? Olha o que diz aqui, olha, versículo 18. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, o seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste, né? O profeta Eli liberou uma palavra sobre Ana, ela estava no templo orando.
E o profeta achou que ela estava embriagada, né, irmão? Mas ela estava ali orando, buscando a presença de Deus para ela e para a casa dela, né? Ela queria um filho, né? Então ela estava orando pelo projeto dela, ela estava orando pela casa própria dela, ela estava orando, né? Talvez você está orando pela casa própria, né? Mas aqui era o filho. Filho é projeto, né, irmãos? Filho no espiritual simboliza projeto, né? O teu sonho, né? Que você está aí projetando, né? Coloca no altar de Deus e ora sobre o projeto e consagra o teu projeto a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, né, 3, tudo que você consagrar a Deus, né? O Senhor, ele diz aqui, olha aqui, né? O que diz aqui a palavra do Senhor, né? Olha aqui, né? Consagre o teu projeto a Deus, ó. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos, né? Provérbios 16, 3, confia ao Senhor, né, irmãos? Pede a bênção de Deus, porque se não tiver a bênção, né, e você não estiver no lugar certo, você vai perder tudo, irmãos. Você vai ter que começar tudo de novo. Deus mostra que acontece sim com as famílias que não buscam a direção de Deus, irmão, perde tudo em questão de pouco tempo. Então que você não confie em si mesmo, né? Maldito é o homem que confia no seu braço, na sua própria carne, né, irmãos? Jeremias 17, né? Maldito é o homem que confia no homem, né? No seu próprio braço, na tua própria força, mas bendito é o varão que confia no Senhor e faz do Senhor, né, irmãos, a tua habitação, aleluia, né? E aqui, olha o que diz aqui, Ana, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Então voltaram para casa, a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, né, irmãos? Eles, né, namoraram na madrugada, oraram, buscaram a Deus, né, irmãos, perseveraram, mas tiveram um momento de intimidade entre marido e mulher depois disso, né? E quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, aleluia, né? Deus de poder, versículo 20, né? Olha aqui. Passando algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho, aleluia. E chamou Samuel dizendo, tenho pedido ao Senhor, aleluia. Que lindo, né, irmãos? Que contraste grande, né? Ó, e ela falou assim, olha, né? Versículo 21. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, com toda a sua família, ele vai oferecer sacrifício ao Senhor. Eucana, né, irmãos? Um homem sábio, um sacerdote dentro da casa, que busca a direção de Deus para ele e para a casa dele, aleluia. A casa de Eucana estava segura na presença de Deus, aleluia. Né? Eles foram, irmãos, oferecer sacrifícios ao Senhor. A família inteira foi oferecer sacrifícios. Eles oraram, eles perseveraram, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. É que a gente tenha esse exemplo, irmãos, de você orar, de você buscar ao Senhor. Que lindo, né? Que tremendo, irmãos, fica aonde Deus te plantou. Não saia da onde Deus te plantou. Não se arranque sozinho as tuas raízes, irmãos. Você vai perder tudo, né? Você vai ter que começar tudo de novo. Deus está te dando um alerta, uma provisão nesta manhã, nesta madrugada, né? Enquanto que ali, irmãos, Elimeleque, ele põe a família dele a perder tudo, né? Aleluia, né? Misericórdia. Que vocês possam ver a diferença, irmãos, da igreja que busca, da igreja que ora e da igreja que não ora, né? Da igreja que não tem a direção de Deus, ela padece, irmãos, ela empobrece, né? Ela empobrece. A igreja que não busca a direção de Deus, ela empobrece. Mas a igreja que busca a direção de Deus prospera e alcança o propósito, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, quantas pessoas estão nos ouvindo. Pai, quantas pessoas vão ouvir esta palavra na hora certa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, traga temor no coração deste homem, traga temor no coração desta mulher.
Pai, aqueles que já erraram, aqueles que estão perdendo tudo, aqueles que já perderam tudo, Senhor. Pai, repreende o orgulho no coração deles nesta madrugada. Pai, para que eles possam buscar a Ti, Senhor. Pai, voltar para o lugar de onde saíram, voltar para suas famílias. Senhor, para que haja, Senhor, o suprimento, para que haja o livramento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para que haja, Pai, a libertação dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, ajuda eles a tomarem a decisão certa. Pai, aqueles que estão para tomar uma decisão, Senhor, Pai, traga um grande temor no coração desses homens, traga um grande temor no coração dessas mulheres, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para que haja o livramento, Senhor Deus, para que eles não venham colocar as famílias em risco, Senhor, para que eles não venham colocar, ó Deus, Pai, tudo a perder, ó Deus, mas que eles sejam tocados pelo Senhor nesta madrugada. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo sobre a terra. Pai, que haja discernimento, que haja humildade nos corações, Senhor. Pai, que haja dependência e temor do Senhor sobre a vida deles. Pai, aqueles que pediram oração, entra com a providência. Pai, guarda a vida deles, ó Deus, repreende todo laço no trabalho, Pai, dentro dos seus lares, Senhor, cobre os nossos filhos com teu sangue. Senhor, obrigado pelo livramento, Deus, obrigado, Deus, pelas minhas filhas, pelo meu genro que já chegou de viagem, Pai, pela minha neta, Senhor, obrigado, Deus, pela minha família, pelo meu esposo, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, ó Deus, o teu sangue tem poder sobre nós, Pai, alcança essa pessoa, guarda a vida dela, Senhor. Pai, repreende todo espírito de enfermidade, toda opressão maligna. Deus, e dá vitória à tua igreja. Leva a tua igreja a obedecer, ó Deus, a tua direção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.